Você acha que uma inteligência artificial ela pode se tornar mais inteligente do que a nossa inteligência? Não, impossível. Te falo porque a gente vê muito em filme isso, né? Mas a inteligência artificial ela é treinada por um ser humano. Ela vai receber uma fonte de dados, né? E a partir daí ela vai ter um comportamento X ou Y. Então, quando a gente treina algo, não tem como ela passar, a não ser que ela comece a produzir conteúdo, e aí a gente entra numa questão de programação que eu posso desligar a qualquer momento. Aí você fala, mas eu já vi caso no Facebook que falou que a inteligência artificial foi desligada porque ela estava pensando. Não, gente, isso aí são tudo treinamento que a inteligência artificial tem a partir de uma fonte de dados. Então, se ela está pensando sozinha, tem alguém que está pensando junto com ela. Ela não está pensando 100% sozinha. Eu acho que pode se tornar um perigo futuramente. Em Hum, outras áreas. mas eu acho que eu também concordo contigo. Eu acho que a inteligência artificial ela continua sendo artificial. Sim. A gente tem um indicador de medição que chama assertividade. É muito focado para a inteligência artificial. Então, assim, hoje a inteligência artificial ela tem uma assertividade média de 50%, 60% mais ou menos, quando você desenvolve ela. Então, não tem como, por exemplo, ela substituir, igual tem muita gente que queria colocar diagnóstico, né, médico com inteligência artificial. Não tem como. A gente vai ter uma ideia que aquele diagnóstico está correto, mas de toda forma a gente vai precisar ainda de um profissional por trás para poder ter a leitura correta daquele. A gente pode errar também, mas a assertividade da inteligência artificial ainda é baixa para a gente jogar toda a responsabilidade naquele algoritmo. Muito interessante você falou isso aí, porque ontem eu estava conversando com o médico, estava caminhando com o médico, Uhum, e a gente falando sobre isso, inclusive. Falando sobre as profissões que vão deixar de existir uhum, nos próximos 20 anos. Ele estava comentando comigo que acha que algumas especialidades médicas vai sair do mercado. Especialidades, uhum. né? Um exemplo, é, oftalmo. Sim. Ele precisa de máquina para ele medir, para ele ter o dado, para ele mandar fazer a lente, para ele não sei o Uhum, que tem. Isso aí, eu acho que a inteligência artificial acaba que vai conseguir fazer isso porque é uma máquina, uhum. a pessoa só vai constatar na máquina o que que a outra precisa. Sim. Como inteligência artificial, eu acho que sim, é possível fazer. Uhum. A pessoa não deixa de ser médica, É. mas um exemplo, ortopedista não tem jeito, quebrou o pé, Uhum. Mas, por tá exemplo, com a tíbia exposta, não- não vai vai ter fazer jeito. o quê? Não Vai vai vir ter um um robô? robozinho que vai lá e colocar no lugar, Mas, né? por exemplo, se aparecer duas manchinhas brancas no olho, o que é aquilo ali? A inteligência artificial vai identificar uma mancha branca. É um dado? É uma mancha branca. Mas o que pode ser aquilo ali? Ela vai trazer 35 diagnósticos. Somente o próprio médico vai poder falar o que é com assertividade. Se tem para aprender a utilizar a inteligência artificial. Mas ela sozinha, eu acho impossível. Impossível. Mas realmente vai mudar, assim, igual a gente tinha antigamente, por exemplo, colheitadeira. Era uma coisa antigamente, hoje as pessoas têm que se capacitar para poder utilizar. Eu sou da época que eu ia pro café com a minha mãe. Saía de madrugada, Entende? mas na época ainda era permitido, tá? Então não era trabalho escravo. É, Nós pegava, nós pegava as jardineiras e ia ia lá e pra colocar o café lá. colocar o Mas café. Que é tanto de hoje, gente. Você lembra disso não, Leonardo? Não, né? Eu talvez tô com 4.1 já, né? Mas eu tinha aí uns 7 anos, mais ou menos, 6 anos. Eu lembro de ir pro café com minha mãe, que era o uhum, serviço que tinha de momento também, uai. né? Não tem jeito. Mas se você for olhar antigamente e hoje, como que é feita a automatização toda que tem, outra coisa, já viu drone de pulverização? Quem imaginar que hoje a maior tendência do agro é drone de pulverização e não a pulverizadora que vai lá e passa em cima dos pés e tudo mais. E você tem que se capacitar para poder utilizar. Mas aí já entra um outro problema, que a gente tá falando de curiosidades aqui, Aham. né? Curiosidades, já entra um outro problema. Ainda não tem, apesar de que hoje tá tudo muito inteligente, né? Uhum. Hoje o drone, um exemplo, meu drone eu consigo programar ele. Ele No vai. controle ele faz tudo certinho, sem eu nem mexer nada. Eu Uhum. só quero o que que ele faz, coloco a rota, né, Leonardo? O Leonardo derruba aí de vez em quando, porque nós é. Meu Deus, o prejuízo. Porque, porque nós é. Né, nós é. Como é que gosta? Autodidata de drone. Não, autodidata não. Nós é curioso pra saber o que que nós conseguimos fazer. Aham. Entendeu? Até onde vai. A hora que cair foi até aqui. Mas sobre a pulverização.
tem alguns lugares que não se consegue pulverizar com drone. Um exemplo, café, você vai pulverizar em Sim. cima Uhum. e aquilo que tem que ir pra raiz. Uhum. Não tem Não jeito chega. ainda, É. a não ser que formatem algum equipamento que faça isso sozinho, sem um Uhum. trator, que vai andando e faz uns trilhos. Sim. Nossa, eu podia ter inventado isso e patenteado, hein? É capaz que alguém já tá pensando nisso aí. É. Hoje, você já viu aquelas paleteiras? Aham. Eu trabalhei um tempo com dados de logística, né? Então tinha muita paleteira que ia lá, pegava o pacote, colocava. E já tem um robozinho que vai lá, pega sozinho e coloca no containerzinho do pacote, entendeu? Então acho que não é algo que tá distante, não. Quando a gente pensa em automação, falando de agro, a gente tem um investimento absurdo aí de equipamentos, de inteligência em cima dessa área, porque precisa. Não é nem porque é uma área que esteja aquecida, enfim, é porque realmente precisam de soluções para. Existem muitas variáveis no agro hoje que precisam desse tipo de solução, né? Então, choveu demais, o que a gente vai fazer? Ah, tá seco demais, o que a gente vai fazer? Então, assim, tem uma questão de análise também para isso. Então, acho que já tem alguém pensando no robozinho aí, com certeza.